Cumprimento todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus Cristo esteja convosco, dentro dos vossos corações, do teu espírito, e te dá compreensão no teu espírito e sabedoria. Pede sabedoria a Jesus, para poder você não ficar para trás na laia dos falsos profetas. Amém? Porque o próprio Jesus anunciou que nos dias finais surgirão muitos falsos profetas entre Cristo, pregando em meu nome, mas se for possível não seguiria eles. Jesus já deixou ele recomendado, ele não vai te perdoar de você acompanhar os falsos profetas não. Ah, mas pregador, mas eu não sei quem é falso profeta, sabe? Compra a Bíblia. Compra a Bíblia e entra dentro dela. Eu nunca fui doutrinado por pastor para poder converter para Deus. Eu comprei uma Bíblia testada do Livrão do Estrangeiro, a minha tem 1.500 páginas. Testada do Livrão do Estrangeiro, e para mim não ser seduzido pelos falsos profetas. Eu sei quem é falso profeta e quem não é. Eu não vou denunciar ninguém, deixa que a denúncia chegue de Deus. Amém? E eu só faço vivar o espírito das pessoas, para poder não seguir a função do seu falso profeta, e nem também as pessoas acompanhar o falso profeta, porque senão você vai herdar a coroa das trevas, não a coroa da luz. Porque todo aquele que é falso profeta, por Jesus, vai ser condenado. Compreendeu? Que ele já deixou avisado. Cuidado, que vós não seja seduzido pelos falsos profetas, pelos anticristo que vai vir pregando em meu nome, mas não são dos meus. Presta bem atenção nessa palavra de Jesus aí, tá? Ele diz, mas não são dos meus. Afastai e cuidai que ninguém seduza. Jesus encomendou dentro do evangelho, viu? E você conhece a árvore é pelo fruto. Se o fruto der se a árvore der um fruto gostoso, você vai chamar ela de boa árvore. Se ela der um fruto marguento, você fala, credo em cruz numa árvore daquela. Por quê? Não, nossa, ela só dá fruto marguento. Você não vai querer aproximar dela. Então assim são nós. A árvore, Deus fala, é a nossa pessoa. E outra que eu queria pregar para os irmãos. Você sabe que você é a igreja viva de Deus habitar? Você, amado, você que está me olhando aí agora nesse momento. Eu queria abrir essa palavra aqui para poder te explicar nisso aí, para avivar o teu espírito. Você sabe que você é o templo do Espírito Santo habitar? Você é a igreja viva de Deus habitar. Sabe por quê? Porque quando Deus fez Adão e Eva, e antes de ele fazer eles, ele falou para os anjos, façamos ao homem a nossa semelhança e a nossa imagem. Nós é a imagem e semelhança de Deus. E a igreja viva de Deus habitar. Nós somos o templo de Deus habitar. O templo, às vezes você está adorando lá o templo de barro, a casa de barro, aquela casa de barro lá não é o templo verdadeiro. Lá é uma casa de reunião do pessoal que quiser ir lá. Você compreendeu? Mas você não é obrigado a ir lá também não. Porque quando Jesus veio ao mundo, Jesus não construiu igreja para ele não. Compreendeu? Preste bem atenção na Bíblia, meu amado. Preste atenção na Bíblia. Que João Batista veio no deserto, pregava no deserto, batizava no Rio de Jordão. Jesus também veio em Nazaré e andava nas margens dos rios e do mar e pelos desertos. Jesus pouco ele ia na igreja. Quando ele chegava na igreja, que ele pregava a verdadeira religião, os anciões estranhavam ele. Queria espredejar ele saía de lá. Compreendeu? Então aquela casa que os anciões estavam, foi feita para Deus? Foi! Ela foi feita por Salomão. Porque o rei Davi era muito amado de Deus, queria construir um templo para Deus. Eu estou voltando lá no Testamento Velho. Compreendeu? Para me contar vocês o caso do templo, que eu vou voltar lá no Testamento Velho. Eu estou pregando no Novo, agora eu vou voltar lá no Velho. Por quê? Não, Davi, você já derramou muito sangue, um filho seu por nome Salomão construirá o templo para mim. Então quando Salomão nasceu, que ele cresceu, que ele se tornou ser ungido de rei, então aí Salomão construiu a igreja de Deus e a glória de Deus desceu lá naquele templo para receber a oração de Salomão. Deus consagrou ela? Consagrou. Mas os anciões desmancharam o patente de Deus. Eles desmancharam, porque naquela época de Jerusalém, os anciões já era tudo interrompido. A casa foi construída para Deus? Foi. Ele consagrou. Mas eles ofereciam 3 sacrifícios no dia, mas Deus não recebia. Eles pensavam que Deus recebia, mas Deus não recebia. Porque se Deus tivesse recebido, ele não tinha mandado Jesus lá no ventre de Maria, na cidade mais pobre. Ele tinha mandado ele lá no templo,
tirar da pasta sacerdotal, porque Deus não agradou deles, Deus também desprezou aquele templo. Compreendeu? Não fica você incutido com o templo, com a igreja, não. Você tem que lembrar que a igreja de Deus é você. Viu? É você. Agora eu vou voltar cá em Jesus, cá no Testamento Novo, na graça. Jesus, quando ele estava pregando, ele passou pelo poço de Jacó. E com os discípulos dele, com os apóstolos. Mandou eles ir comprar mantimento em Samaria. E ele, quando ele estava ali, chegou uma mulher e tirava água no poço. Jesus começou a conversar com aquela mulher. Mulher, me dá água de beber. Ô Senhor, o poço é fundo. E outra também, o senhor é judeu. O senhor é judeu e vem contaminar comigo que sou samaritana. Ele diz, na verdade, a salvação sairá do judeu. Ele falou para ela. Mas dias virão, mulher. Dias virão que não precisará de você ir naquele templo e nem naquele monte para orar a Deus. Aonde você estiver, você será o verdadeiro adorador de Deus. Meu pai anda em busca dos adoradores espiritual. Aonde você estiver, você será a igreja de Deus. E você adorará Deus espiritual, fazer o encontro com Deus. Me dá água de beber? Ela falou, Senhor, o poço é fundo. Falou, mulher, se você soubesse quem você está falando, você me daria água de beber, que eu te darei uma água viva, uma fonte de água que durará a vida eterna. Ela falou, ô Senhor, então me dá dessa água, me dá desta água. Jesus falou, vai e chama seus maridos. Ela falou, ô Senhor, não tem marido. Jesus falou, em verdade a dizer, que se você já possuiu 5 maridos, e o que você tem agora não é seu. Quando ela falou assim, a mulher abriu a boca e assustou porque ela era prostituta, ela já tinha possuído 5 maridos, e o que ela estava amando era o marido de uma outra mulher. Ela assustou e saiu correndo e foi anunciar em Samaria que ela tinha encontrado com o Salvador. Então, vamos prestar bem atenção, meus amados. Jesus falou que o templo é nosso corpo. O nosso corpo é o templo e a igreja de Deus. Basta você fazer boas obras e orar a Deus que você faz um encontro com Deus. Para você entrar nos céus, o sinal da salvação é boas obras. O sinal da salvação é você socorrer o pobre, socorrer o órfão e a viúva. Que naquela época, meus amados, os israelitas lá no Testamento Velho, agora eu vou voltar lá no Testamento Velho um pouco para vocês. Os israelitas ofereciam sacrifício 60 dias em perdão dos pecados. Mas quando eles vinham para a pátria deles, eles começavam a fazer injustiça. Deixavam o órfão, a viúva passar fome, o povo nu, o povo dormindo nas ruas, e matava, roubava. Deus falou para o profeta, fala com aquele povo que o jejum deles não me agrada. Que o jejum deles não me agrada. Fala para eles que o jejum que mais me agrada é romper as cadeias injustas, quebrar o jugo do oprimido, vestir os maltrapintos, dar pão ao faminto, socorrer o órfão e a viúva, socorrer o estrangeiro e o pobre. Fala com eles que se assim eles fazerem, a minha luz brilhará na frente deles, uma luz resplandecente. Ela brilhará na frente deles, como brilha a luz no deserto. Assim eu brilharei a minha justiça na frente deles. Então, meu amado, o que julga da salvação, para você ser a igreja de Deus, é você fazer obras, não fazer distinção de gente, nem de rico nem de pobre. Se você fazer distinção, você está na granduria, do lado de Satanás, não do lado de Deus. Porque Jesus, todo pecador que chegava perto dele, ele mandava ele embora perdoado dos pecados dele, compreendeu? Se ele era aleijado, eu mandava ele embora caminhando. Se ele era cego, eu já mandava ele caminhar sozinho, enxergando. Se ele estava encurvado, igual tinha uma mulher que tinha 18 anos, que ela estava encurvada por Satanás, que ele encurvou ela, e ela era religiosa. Ela ia lá dentro da igreja. A igreja tem o poder de curar ela. Aquela mulher fala que ela, todos os dias, ela ia para a igreja, mas encurvada. Quando Jesus chegou, Jesus não ia na igreja, Jesus curou ela. Jesus curou ela, expulsou aquele demônio dela. Jesus disse que era o Satanás que tinha encurvado ela. Mas a igreja não tinha força de expulsar ela. Agora Jesus teve. Jesus não precisava de estar dentro da igreja para poder expulsar demônio, não. Aonde Jesus estava, os demônios saíam. Eles tinham medo de Jesus. Então assim, ele deu um exemplo para nós, que a igreja viva é o nosso corpo. É o nosso corpo. Não fica você ficando iludido por aí, compreendeu? Por muitas pessoas que estão pregando, mas não está cumprindo. Está pregando a palavra de Jesus, tá? Mas não está cumprindo a doutrina de Jesus. E ninguém que não for cumpridor da doutrina de Jesus não recebe a luz. Ele não recebe a veste branca.
porque ele não foi cumpridor da lei de Jesus, ele está violando a lei de Jesus, ele está pregando a palavra de Jesus para iludir as ovelhas. Amém? Glória, glória. Receba aí essa mensagem que eu estou passando para você. Pede a Deus sabedoria para você edificar uma igreja no seu corpo, para você fazer um encontro com Deus na sua casa, no mato onde você estiver, na estrada onde você estiver. Se você invocar a Deus, Ele faz um encontro com você. Dependendo que você tiver o sinal também de boas obras com os seus irmãos. Porque se você for invocar a Deus também e com granduria, compreendeu? Para se apresentar na frente dos majestados, para ter granduria, para ser visto pelos homens, Deus não recebe sua oração. Deus só recebe a oração dos simples. Amém? Glória, glória. Faz isso aí que Deus faz um encontro com você. Amém? Aleluia.